Pergunta para vocês. Faz sentido juntar gustação e olfação numa única aula? E se faz por quê? São sentidos relacionados um com o outro. E por quê? O que os relaciona? Cavidade. Qualidade? Cavidade. Cavidade. Nervo. Bom, cavidade. O olho fica numa cavidade, o nariz fica numa cavidade. E não por isso o olho... Tá certo? Bom, porque ela tem rinite muito forte, ela não sente gosto. Muito bem. Todo mundo que já teve um resfriado, e todos nós já tivemos, sabemos que quando a gente está gripado ou resfriado, né, a gente perde um pouco do paladar. Gosto, paladar, sabor, o que são essas coisas? Realmente tem. Então, começa por aí. O fato de ser numa cavidade, sim, tem uma razão, porque, na verdade, é que as cavidades nasal e oral, onde está, respectivamente, a olfação e a gustação, elas são muito próximas. E, além de próximas, elas são comunicantes. Então, realmente, elas estarem numa cavidade, em cavidades que se comunicam, também, realmente, sim, tornam elas relacionadas. O olho está numa cavidade, mas a cavidade do olho, a órbita, não tem nada a ver, né, ou diretamente a ver com o nariz e boca. O que mais? Alguém gostaria de dizer entre olfação e gustação como semelhantes? O que olfação e gustação têm de semelhante, mais do que, por exemplo, gustação tem com visão? Estímulo. Tipo de receptor. Elabore. Você há? Natália. Elabore a sua resposta. Tipo de receptor. Pode ser em palavras simples, se você quer. Receptor químico. Ou seja, ambas as modalidades, gustativa e olfativa, são sensibilidades químicas. Ou seja, os receptores detectam substâncias químicas no lugar ali próximo deles. Exatamente isso. Sabe? São sensibilidades químicas. Será que a gente tem outras sensibilidades químicas? Resposta sim. Inclusive vocês vão ver com o Thiago, o líder respiratório para vocês, que a gente tem receptores químicos dentro do corpo. Detectam, por exemplo, oxigênio e gás carbônico. Tem receptores que detectam a glicose do sangue. Então tem outros receptores químicos do nosso corpo. No entanto, gustação e olfação são, por excelência, os receptores químicos cuja sensibilidade chegam a nível consciente. Ou seja, ninguém para assim e fala, puxa, acho que agora a minha pressão parcial de oxigênio caiu de 98 para 95. Né? A gente pode passar mal se a pressão parcial de oxigênio cair, mas não que a gente tenha consciência disso. Ou, minha glicemia agora aumentou um pouquinho, eu preciso tomar insulina. Ou, quem é diabético. Ou, quem não é diabético, minha glicemia caiu, deixa eu comer um chocolate. A gente pode até passar mal, o diabético pode ter sudorese, ou pode, dependendo, ter uma hiperglicemia, mas nós não temos consciência desse nível de glicose do sangue. Já, se a gente chegar num lugar e tiver um odor característico, pode ser bom, pode ser ruim, a gente vai sentir. Quando ela coloca coisas na boca, a gente sente o gosto, conscientemente. É maçã? Não, é maçã. Pera. Essa pera tá gostosa. Você sabe que é pera. Eu falei, maçã? Você falou, não. Porque como que você sabe que é pera e não maçã? Você está sentindo o gosto, conscientemente. Então, gustação e olfação são sensibilidades químicas que, ao longo do processo evolutivo, ganharam um nível consciente. Agora, por quê, né? Olha só que interessante. Sendo sensibilidades químicas, vocês acham que elas são sensibilidades mais das antigas, filogeneticamente, ou mais das recentes? O que vocês acham? Qual será o primeiro visão, por exemplo? Detectar luz. Vocês acham que é uma coisa... Não detectar luz, porque detectar luz é uma coisa, até certo ponto, primitiva. Mas um olho complexo que vê imagens, ou que decodifica imagens, é uma coisa que surgiu mais tardiamente, né, no processo evolutivo, é uma coisa mais recente. Já se comunicar por meio de substâncias químicas é uma coisa que deve ter sido uma das primeiras.
a surgirem. Então, o primeiro tipo de comunicação, ou um dos primeiros tipos de comunicação entre animais, ou mesmo no animal para detectar coisas do ambiente, foi detectando substâncias químicas. E olfação e gustação são, digamos assim, heranças evolutivas dessa sensibilidade química, só que eles alcançaram níveis conscientes. E nesse sentido, olfação e gustação estão associados com os comportamentos mais básicos da gente, não só do ser humano, mas de primatas em geral e de vertebrados ou mamíferos e vertebrados como um todo. Ou seja, não tanto para o ser humano, talvez para nós, a gente não tem a olfação e a gustação como sendo as sensibilidades mais, vamos chamar assim, complexas ou fundamentais. Se a gente for olhar, por exemplo, não como um índice, mas um indício de qual seria uma importante modalidade sensorial para nós, qual modalidade vocês acham que seria importante para os primatas, para os seres humanos? O que vocês acham? Alguém chuta? Vocês já ouviram que mais da metade dos nossos cérebros são direta ou indiretamente relacionados a uma modalidade sensorial. Sabe qual é? É a visão. Ou seja, com o tempo foi havendo um desvio, uma tendência nos seres humanos, primatas, né, primatas humanos, a nós dependermos um pouco menos de sensibilidade olfativa, portanto gustativa também, e dependermos cada vez mais de sensibilidade visual. Você vê a nossa navegação, a gente sai correndo, quer dizer, o impacto nas nossas vidas, para a maior parte das tarefas, é muito maior se nós perdermos a visão do que se nós perdermos a olfação e a gustação, certo? Alguém fala, então por que a gente ainda tem gustação e olfação? Bom, primeiro porque é importante para a gente, ainda é. E segundo, porque não tem como a gente desfazer o que está feito. A evolução não é que nem fazer reforma, você chega numa casa, né, chama o engenheiro e fala, olha, não comprei essa casa, não gosto disso aqui, então vamos derrubar a casa, quase tudo, deixa só esse, e a gente vai lá e derruba tudo e constrói de novo. A evolução não pode derrubar nada, ela tem só que ir construindo em cima do que já existe. Pode botar mais uma parede, fazer um puxadinho. Então a evolução raramente consegue fazer grandes mudanças no sentido de claro, uma coisa ou outra pode sumir, mas não dá para demolir tudo como o engenheiro faria. A evolução vai adicionando coisas em cima do que já existe. E com isso nós temos ainda a olfação e a gustação como sendo importantes modalidades para nós, embora não as mais importantes. E para quais comportamentos vocês acham que a olfação e a gustação são relevantes? Vamos lá. O que vocês acham? Que comportamentos... Oi? Pode falar. Sexual. Tá certo? Talvez o primeiro que viesse à nossa mente, pensando na gustação, seria o quê? Comportamento alimentar, que é verdade. Mas o comportamento sexual é, junto com o comportamento alimentar, o principal comportamento relacionado ou dependente da gustação e da olfação. Certamente esses dois. Mas tem outros, que não talvez tanto no ser humano, mas em outros bichos. Alguém saberia dizer? Oi? Defesa? Defesa? Por que defesa? Como? Então, talvez morder não é gustação ou olfação. Cuidado, essa confusão é interessante. Morder. Eles detectam o perigo. Então, você tem razão. Nós vimos na primeira aula que a partícula quinática serve para se defender, por exemplo, para morder. Mas a gente está falando agora da sensibilidade. Então, detectar o perigo depende da olfação, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Eles vão identificar uma comida estragada, ou o que é bom para comer, o que é ruim, muito mais do que nós, pela olfação. Então, que nós dependemos, se bem que a gente também usa, né? Você vai na feira, você vai no mercado, você pega um negócio, quem está acostumado a fazer compra, não olha só, mas dá para cheirar aqui, certo? Não que a gente use isso, acho que a visão é muito importante, o olfato seria secundário. Um animal depende da olfação, a olfação é o principal
mecanismo. Então, olha, defesa, comportamento sexual, comportamento de defesa, comportamento alimentar, certo? Como é que um animal que usa a olfação e a gustação para viver, para se adaptar, como é que ele se localiza? Enquanto a gente depende da visão, aliás, eu tinha que trazer e esqueci, eu tenho um vídeo muito interessante, que é um gatinho que fica caçando outro gatinho dentro de casa. Né? Alguém filmou um vídeo caseiro, é um gatinho indo atrás do outro. Então um está fugindo e o outro está sempre indo atrás. E sempre repara que tem alguma coisa estranha ali, mas... Porque tem um gatinho que está fugindo, uma hora ele fica num cantinho assim, daí o outro chega, fica pertinho, né? E de repente vai lá e ataca, o ataque vai em cima do outro sai correndo. Só que esse vídeo, claro, a gente precisa acreditar nisso, mas quando eu baixei esse vídeo, tudo mais, não sei onde eu baixei, mas a informação é que o gato que está perseguindo o outro, ele é cego. E você olhando para aquele comportamento, você não diz que o gato é cego. Claro que ele não está usando só a olfação para substituir a visão. O que será que ele está usando principalmente? Bom, ele está usando a olfação, está usando a audição de maneira muito apurada, ele tem as vibriças que ajudam ele a se orientar quando ele passa perto de alguma coisa, a vibriça bate em alguma coisa, ou se alguém se desloca e faz ventinho e a vibriça, né? Então a vibriça é um órgão muito, porque ela funciona como uma alavanca, então é somestesia, a vibriça do gatinho é somestesia, é tato, né? Como se fosse tato. Então o gatinho, se ele navega, agora um rato às vezes a visão do rato é muito ruim. E ele se localiza no ambiente, mesmo um cachorro. Por que o cachorrinho, quem tem cachorro sabe disso? Você vai passear com o cachorro, ele vai fazendo xixi a cada... Né? A gente não, ele vai no banheiro, faz xixi, acabou, ele vai fazer xixi daqui a horas. Agora, por que o gatinho vai mijando em cada cantinho? O que ele está fazendo? Ele está demarcando o seu território. E a demarcação do território para saber que ali é o dele e não o do outro, não é feito por qualquer outra coisa que não o cheiro da urina dele, ou seja, é olfativo. Então ele chega, cheira ali, e com isso ele sabe se orientar espacialmente. Bom, então isso já mostra que gustação e olfação têm um papel enorme na nossa vida.